Oi pessoal, tudo bem? Então mais aí uma videoaula, né? Continuando a nossa playlist sobre metodologia científica e redação científica, né? Com foco aí na produção, projetos e produção científica, né? Então a gente está falando desde projeto até a redação de teses, dissertações, artigos, etc. O nosso momento agora é sobre discussão. Então vocês já viram o projeto, já viram como iniciar o artigo, que é com as conclusões, as bases ali para as conclusões, que são os resultados, o que eu apresento, como eu apresento. E agora a discussão, né? A discussão é uma parte que envolve aí os resultados. A gente costuma, nos resultados, apresentá-los e discutir. Em alguns casos a gente apresenta também os resultados e cria um novo item para só fazer a discussão, tá? E em dado momento há uma relação, né, forte com a metodologia e com a literatura que a gente está utilizando aí para comparar nossos resultados, para chegar a novas conclusões, né? Enfim, então estamos na nossa etapa de contar a nossa história, mas agora no formato de escrever artigo, né? Então a gente está aqui no item discussão, né? E lembrando sempre, né, que todas essas videoaulas aqui eu uso e sigo muito o material do professor Volpato, né? Professor Gilson Volpato, até aqui está um livro, né, que eu sugiro que vocês aí adquiram, se possível, que ajuda bastante, né, e me ajuda bastante também todos os dias aí que eu estou trabalhando com produção científica e produção, né, e montando, elaborando projetos, tá? Então, dando continuidade, né, a gente está falando, como eu comentei, sobre a discussão, né? É um item que ele assusta um pouquinho mais, porque você tem uma lógica ali de introdução, justificar a metodologia, como fez, resultados, o que você está apresentando, né? O que é, quais são os resultados que dão base para a conclusão. A conclusão é o que tem de novo no teu artigo, né? O objetivo é o que você estava buscando, né? Tem as hipóteses por trás disso tudo. Há uma sequência ali na introdução que tem objetivo, metodologia, resultados e conclusão, né? Mas a discussão, como é que ela entra, né? Como é que eu faço ela, né? Eu acho que ela é a alma do estudo, né? Enquanto a novidade, a conclusão com a base dos seus resultados é o coração, é aquilo que tem de novo, né, que você está trazendo, ele só faz sentido se tiver ao redor disso tudo, né, uma boa discussão. Tá? É com essa discussão que a gente consegue entender aí a lógica do seu estudo, refletir sobre a lógica do seu estudo. Né? É um estudo de associação de variáveis, para verificar interferência, está descrevendo alguma coisa. Lembra dos tipos de projeto, dos tipos de pesquisa, isso reverbera em tipos de artigo que você está escrevendo, a forma que você escreve o objetivo, como é que você justifica. Né? Então a discussão está muito voltada nessa lógica. Né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Tá? Eu gosto do nome muito ali. O professor Gilson também usa essa nomenclatura, mas eu também gosto. Eu acho que para tradução do português, o termo discussion, né, que vem do inglês, eu acho que é melhor nesse caso a gente pensar como argumentação. Como é que você argumenta para alguém que aqueles seus resultados e o que existe na literatura chega a uma determinada conclusão. Né? Então vamos pensar a discussão como argumentação. Né? Então ela tem que ser precisa, pontual, tem que ser exata, ela tem que ir diretamente o que você quer dizer, na lógica que você está trabalhando. Tá? Quando eu falo isso de lógica, tem que pensar, seu estudo pode ser, por exemplo, sobre água. Água é um tema muito grande. Mas aí as pessoas da área de sociologia podem trabalhar com essa temática, né? Percepção das pessoas em relação à água, em comunidades diferentes, então tem um lado social, pode ir para o lado econômico, né? Quantificar isso como insumo em processos na indústria ou na agricultura, ou alguém pode ir para a área de controle da poluição, estudar a biologia disso. Então, assim, quando você começa a funilar, né, cada um vai ter uma história, não dá para funilar tanto também aqui quando eu estou explicando, mas cada um vai afunilar numa temática aí, e tem uma lógica, tem uma hipótese, tem algo que você quer trazer de novo ali, você argumentou, né, você deixou o objetivo ali, então a tua discussão tem que ser pautada nisso, né? Não dá para você fugir dessa lógica que tem o seu trabalho. Vamos supor, se o seu foco é tentar descobrir alguma bactéria que remove algum contaminante, né? Ou numa área, né, estrutural, você está trocando um tipo de material, não dá para você discutir outras coisas senão exatamente aquilo. Por isso a precisão da discussão, né? Ela é mais do que comparar os teus dados com a literatura, né? A gente resume muitas vezes assim para o aluno, né? Poxa, como é que eu discuto esse item aqui? Compara, o que tem na literatura sobre esse assunto que dá para... É uma forma muito
genérica, né, de tentar resumir o que é a discussão, e acaba às vezes fazendo com que o aluno, né, ou a gente mesmo, vai escrever uma discussão pobre, né, uma discussão que não leva a uma conclusão exatamente. Então, tem que tomar cuidado. Não diria que não é isso, mas não é só isso, né? Cabe sim, você chega a novas conclusões quando você tem uma complexidade de novas conclusões da literatura com seus dados, você chega a alguma coisa nova, mas não é só isso. Não é uma comparação tão simples, do tipo, o meu deu tanto, do fulano deu tanto, e aí você está concluindo alguma novidade. O fato dele ter dado, né, ter tido algum valor e o seu outro, aonde nos leva a isso, né? Então é muito mais nesse sentido, tá? Bom, então vamos tentar encontrar uma estrutura básica aí, né, para essa discussão, como ela deve ser feita, e tentar dar algumas sugestões, algumas dicas, né, como tem que seguir uma lógica. Cada caso é um caso, mas eu acho que são algumas dicas aí de possíveis erros ou de que caminho tomar básico que ajuda a gente a construir uma discussão melhor, tá? Então, até, né, corroborando ali, fazendo fofoca, né? O professor Gilson Volpato, ele utiliza esse método, né? Ele fala dessa discussão fofoca, que ela não é adequada, então não façam isso, né? O que é essa discussão fofoca? Eu copiei alguns textos ali, criei algumas coisas do tipo, né? Os resultados apresentados aí no plural, né? Na tabela 1, na figura, estão de acordo com o Santos. Então, deu a mesma coisa, está dizendo. A figura 1 apresenta resultados similares ao estudo de Santos. Os valores mencionados vão de encontro é um termo, acho que horrível, mas às vezes utiliza, né? Não, tentem não utilizar o vão de encontro, né? Os dados obtidos são corroborados, né, pelo trabalho. Então você está dizendo que deu igual, ou, né, olha, eu fiz e também deu, que já deu. Então, às vezes um trabalho lá 10 anos atrás, 20 anos atrás, ou um ano atrás, já foi feito, já tem uma novidade. Você está dizendo que o teu está errado. Você pode usar esse tipo de discussão, vamos chamar assim, quando você quer mostrar que um dado teu, que foi com uma nova metodologia realizada, chega aos mesmos valores, ou similares, né? Tendo, lógico, a sua metodologia, o seu controle, enfim, não vou entrar no mérito agora metodológico, mas nesse caso, às vezes você vai utilizar. O que não pode é você quer descobrir uma novidade dizendo que o seu deu o mesmo que o do outro. Não tem como, né? Então, se é igual de alguém, se é similar, isso não vai te levar, né, a uma novidade. Então, não dá para ficar muito só nisso, né? Então, isso não é algo bom, tá? Em alguns casos, como eu mencionei, você pode utilizar, né? Então, às vezes você também começa a fofocar com um monte lá. Santos obteve valores similares, porém, o Santos, né, o outro autor, outro ano, apresentou valores menores. Também comentar que um deu igual e o outro deu diferente, tá, mas e daí, né? E o que é isso? Isso é algo bom? É algo ruim? É onde leva, né? Então isso é importante, tá? Não dá para ficar só nisso. Vamos tentar ver algumas coisas ainda, né? Mas é importante tentar ver se com o que tem na literatura e o que você fez tem novidade. Às vezes é uma novidade ali do resultado em si, às vezes o que você está testando é uma coisa que não foi testada, né? E aí chegou-se, tem coisas similares, parecidas testadas, mas você tem uma novidade. Muitas vezes essa novidade vem pelo método que você testou. Então a sua metodologia é uma metodologia diferente, né? Ou aplicou, vamos supor, foram testados vários tratamentos, vários valores. E ninguém testou a mais do que isso, supondo que isso não resultaria em algo melhor. E você testou isso e resultou, então aí você está conseguindo comparar, né? Como uma mudança na sua metodologia, né, afetou, trouxe um resultado novo no caso, tá? Então, enfim, são alguns pontos para se pensar, né? É bom apresentar isso para que a gente não fique só nisso, tá? E é o que é um erro muito comum, né, quando começa a discutir, tá? Mas é importante, sim, ir na literatura, ver o que tem sobre o seu tipo de estudo ou algo correlato e trazer isso para a discussão, para se chegar a uma conclusão, tá? Para você, com todas as letras, ir lá escrever que o que você fez é novo, né? Então, como se faz isso, né? A gente tenta mostrar um discurso, né? Então, esse discurso é o seguinte: você tem o seu resultado, a gente já escreveu a conclusão sobre ele, né? Aqui no caso eu estou usando o mesmo gráfico, mas estou pensando agora, nas videoaulas anteriores eu chamei de biomassa azul e biomassa amarela, agora estou chamando de líquido. Vamos mudar um pouco para senão a gente ficar muito batidão na mesma coisa. Mas você tem um líquido azul e um líquido aqui amarelo, né? Que é que o líquido azul deu maior, ele foi aumentando, né, a massa aqui. Tá, o uso desse líquido aumentou a massa de alguma coisa, pode ser assim nesse caminho.
quanto mais você aumentou essa quantidade desse líquido, talvez maior foi essa massa, né, do líquido, comparando aqui o líquido azul com o líquido amarelo. Vamos pensar que na literatura sempre o amarelo deu maior, ó. O amarelo deu maior, e o teu caso aqui deu diferente, no líquido azul, nesse caso aqui deu maior, né, o azul. Então, a discussão ela é muito isso, é ver o teu resultado, você poderia ter mais resultados aqui, e vai olhar junto com a literatura, né, para se chegar a uma conclusão, tá? Não é que só comparar, é para você usar a literatura com os seus dados para concluir alguma coisa. Então, nesse caso aqui, que você tem uma coisa diferente, não cabe você, por exemplo, pensar que está errado, né? Talvez a tua novidade está aqui. O que é? Você tem que pensar, às vezes é uma planta que você está trabalhando que cresceu mais com esse líquido azul, ou a quantidade que você está usando é menor do que dos outros estudos, ou é maior, ou a forma que você irrigou, foi por um gotejamento, talvez não chegou o nutriente, ou sei lá, né? Ou o clima é diferente, né? Na sua região você está vendo pela primeira vez que nessa região aqui é o contrário, o azul desenvolve mais que o amarelo, ou com o azul desenvolve mais, né? Então é que você vê que às vezes você tem algo novo, né? É óbvio que se você escrever um bom projeto, você viu que tinha literatura e fala, opa, isso aqui, nesse caso, o clima nunca foi testado, essa biomassa aqui com esses líquidos nessa condição aqui desse clima. Então aí você sabe que você pode tirar uma nova conclusão aqui e dizer, olha, é sabido, é conhecido que o amarelo é maior que o azul, porém, nessa condição aqui, o azul sobressai, né? Então é uma coisa nova que você está trazendo. Tá? Então essa deve ser a argumentação. Nesse caso, quando ele deu diferente, né? Então não é igual o slide anterior, igual a Santos, né? Deu diferente. Mas às vezes, né? Pode ser, estou mudando agora o sinal. Vamos supor que você encontrou sempre que o amarelo é menor que o azul, né? De novo, se é um bom projeto, você sabe que o amarelo é menor que o azul, só que você está testando de novo, porque sabe que talvez há alguma condição na literatura que fala, mas se o clima for assim ou assado, pode dar diferente. Então você está testando essa hipótese, né? Se não aconteceu isso, né? Então você conclui que até nessa outra condição que ainda não foi testada, você não dá diferença, né? Por outro lado, talvez você possa tentar encontrar aqui alguma explicação, né? Que é menor também, mas vamos supor que esse crescimento aqui ainda foi menor ainda do que esperado, se comparar com os outros, tipo, sei lá, vamos pensar que cada um trabalhou com uma planta, você tem uma planta nova, deu ainda menor, ou deu maior, talvez aqui o amarelo era estagnado, independente da quantidade desse líquido, ele não ia aumentar, tá? Então, tentar encontrar nessas nuances, nesses detalhes, né? É lógico, isso tem que ter uma boa justificativa, que isso tudo é importante. Talvez isso aqui vai produzir mais alimento ou vai captar mais CO2 da atmosfera. Você tem que lembrar das variáveis teóricas e as variáveis operacionais aqui, né? A gente está medindo exatamente biomassa, massa e quantidade de líquido. Né? Vai concluir algo maior. Mas é só para lembrar que às vezes o fato de dar, né, diferente ou dá a mesma coisa, você consegue encontrar sim mudanças que você testou coisas diferentes que você pode concluir alguma coisa nova, tá? Então isso é mais ou menos para entender essa dinâmica dessa estrutura de como mostrar o seu discurso, a sua lógica, tá? Por isso que às vezes a gente acaba tendo que reescrever a introdução, porque a gente tinha uma ideia de projeto, desenvolveu, né, aplicou metodologia, coletou os dados e viu que deu uma coisa completamente diferente da sua hipótese inicial lá. E não dá nem para negar ou não, você está às vezes com um grupo de resultados de um experimento específico que tem uma coisa nova para você justificar, não dá para usar um projeto para justificar inteiro, né? Então, por isso que a gente escreve a introdução depois. Por isso, né, escrever lá analisar os dados, concluiu, coloca os resultados que dão base para a conclusão, e é importante já nesse momento aí você verificar suas discussões. Você pode voltar nela depois no final, partir para metodologia e introdução, mas é importante já no primeiro momento você discutir, você vê, porque você só consegue exatamente saber a conclusão, a novidade, quando você está exatamente discutindo com a literatura, né, argumentando os seus dados, né, usando, né, a argumentação, usando os seus dados e o que há na literatura para concluir alguma coisa nova, tá?
E aí o que é importante também ter noção, a necessidade ali de que você tem que, com a discussão, né, quando você está escrevendo, apresentando os resultados, validar, né, esses resultados e validar a metodologia. Né? Então, um exemplo, né, quando você está trabalhando com essa questão aqui que a gente está comentando, né, um líquido, uma produção de biomassa, uma quantidade de água, uma quantidade desse líquido, enfim. Olhar bem, né, a sua metodologia, quando você medir o plano, é a mesma que se utiliza, né? Se você fez um bom projeto e você sabe qual que é a metodologia, sabe o que é aceito. O tipo de irrigação, como se faz, né? Tem um padrão, você quer testar diferente, então aí está a sua novidade. Mas, por exemplo, medir a planta talvez tenha que ser algo ali, né? Talvez não, tem que ser, eu sei. Mas às vezes você tem que pensar assim, né? Isso aqui tem um padrão, né? Vamos supor que eu vou fazer uma análise desse líquido, né? Tem, né? Já sei, mas você tem que pensar, provavelmente existem literaturas, né, protocolos para fazer análise de alguns parâmetros, como medir o pH e etc. Então, se você vai fazer diferente, pode ser que a sua metodologia, né, mostra que dá a mesma coisa, você tem uma conclusão metodológica, como eu estava comentando. Então, você tem uma discussão metodológica, né? A sua novidade é a metodologia que você aplicou. Então, você vai ter que comparar mesmo ali com a literatura o que você está tendo, né? Mas, às vezes, o seu tratamento tem que ter alguma coisa. Vamos supor que esses são 2 líquidos com adição de algum produto, mas tem que ter um líquido lá, vamos chamar de controle, de branco, em alguns casos, né? Em algumas áreas, já encontrei várias nomenclaturas específicas. Você tem que ter esse controle. Então, isso é para você poder até validar os seus resultados. Né? O normal é isso, você vê com a literatura que isso é normal, uma condição, você está variando as outras coisas, você tem outras variações. Enfim, então isso é importante, né, para você ter um artigo onde você tem metodologia forte, é o que é utilizado, né? Caso você está variando a metodologia, mudando, você apresenta muito claro como é que você fez e compara, vê lá o que o normal, né? O branco, o teu controle dá exatamente igual a outros artigos, usando metodologia diferente. Um exemplo, por exemplo, é bem simples, aí você vai medir um volume de água aqui nesse caso, né? Você tem que usar hidrômetro, ou você poderia fazer uma planilha, coletar ali uma amostra de água do dia, ver qual foi a vazão, o volume de água, ou você usa uma pipeta, uma proveta, sei lá. Vamos pensar em N possibilidades, né? Cada caso é um caso. Mas então você tem que pensar nessa questão da metodológica, tem que validar ela, né? E validar os seus resultados, né? Então o uso de controle, de branco, de tratamento sem adição ou sem mudança do que você quer testar é importante, né? Tá? E aí, então você sabendo que você tem que seguir uma lógica, né? A gente comentou aqui, tem que seguir uma lógica, tem que validar a metodologia, validar resultados, né? Não ficar só na fofoca, né? O que é importante também, né? Então, como começar? Bom, sabendo dessas questões, como é que começa? Então, uma dica é você apresentar o seu resultado, né? Exatamente iniciar com a conclusão, tá? Joga a conclusão lá. Eu sempre costumo dizer assim, pensa que é um filme. E nesse filme você não precisa deixar o final lá pro final. Você não precisa contar o segredo do filme no final. Artigo é diferente. Artigo, né, a produção científica jogou o resultado, já mostra, né, já apresenta exatamente o que você quer dizer ali. Então, a quantidade de água, vamos pensar aqui, né, pensando que é água agora, ela causa um maior efeito na produção de biomassa. Agora, vamos pensar que biomassa aqui é azul e biomassa amarela. Então, quando jogou mais, o efeito foi maior no azul. Uma outra forma de concluir, pensando que é uma outra variável, a biomassa, não é mais um líquido e tal, né? Aí eu tenho na literatura 1 lá que o amarelo é maior que o azul, então a quantidade de água causa um maior efeito na produção de biomassa amarela, aqui deu diferente, foi no azul. Né? E eu vejo que a literatura 2 fala que a quantidade de água causa um maior efeito na produção de biomassa amarela apenas em clima temperado. Então, se o seu clima aqui é outro, é por isso, talvez ele explique essa diferença. Então, então você começa concluindo, mostrando o que há ali né, ao contrário do que você está trazendo, mas o que pode ter alguma coisa que te corrobora, te ajuda a explicar esse dado aí. Né? Exatamente não é comparar esse aqui deu maior e esse deu menor, por exemplo. Né? Independente que você viu que ela deu maior, você está trazendo, na verdade, a conclusão dele. Né? E não uma análise simples do resultado. Certo? Então, assim, isso aqui é uma forma de você ver que você primeiro inicia o seu parágrafo com a conclusão e depois vem argumentando onde você quer chegar. Então, aqui você vai provavelmente ter uma conclusão, né, que vou escrever a conclusão que o tempo, né, o clima aqui, né,
causa uma interferência maior nessa... Mas nessas condições o azul desenvolveu mais do que o amarelo, por exemplo. Tá? Então, isso aí é uma dica para você estruturar, né? Como estruturar os seus resultados, a discussão nos seus resultados, né? E em alguns casos, né, como eu comentei, o autor coloca os resultados, traz também essas conclusões, né? E ele cria um item depois de discussão, onde ele vem com esse texto todo aqui, trazendo que em alguns casos dá maior, dá menor, mas isso pode ser explicado por isso ou por aquilo, por uma outra questão, uma outra condição, uma outra variável no processo, tá? Ou não, né? Ou, como eu disse, para essa imagem, que eu vou ter uma conclusão sobre isso aqui, eu já apresento a conclusão que eu tive, né? E aí acabo argumentando, e lógico, depois lá na minha conclusão final, eu trago isso de volta com uma roupagem mais adequada, mais consolidando tudo isso aqui, né? E que mais? E aí eu acho que é importante entender nessa lógica de que na conclusão não vai discutir, mas no resultado da discussão você acaba concluindo, tá? Você acaba concluindo, né? E aí, para encerrar, pensem aí, né, que evitem as especulações. É muito comum, às vezes, a gente vê as pessoas colocando pode ser que talvez aconteça. Então, deixar dúvida na ciência é um pouco... Não dá para dizer que não existe. Em alguns casos você escreve dessa forma, porque até faz sentido você dar a deixa de que ali deve-se ter uma dúvida para testar alguma coisa, né? Vamos supor, um exemplo, né, que o clima tivesse em outras condições, né, outros climas, que acontecesse algo similar aqui. Então, ou seja, o clima não fosse... vamos supor que na sequência próximos autores fossem testar isso e observam que não, o clima não interfere como ele está pensando aqui, como a literatura pensa, né? E aí você tem que sugerir que talvez a mudança... Você não fez tudo nesse clima, você fez um outro clima, mas variou alguma outra coisa, e você acaba dando a deixa, talvez, ali que tem que variar assim o clima em outras condições ou testar isso, porque não é uma verdade. Então você às vezes em alguns casos, né, até deixa, mas você vê, né, é algo que não é sólido, né? Não é sólido. A não ser se a sua hipótese passasse por esse processo e ainda assim restasse uma dúvida, mas aí fica aquela coisa, por que não testa então numa outra condição, né? Então assim, é um pouco difícil essa questão da sugestão de recomendar novos estudos, né? O que é importante é apresentar suas limitações, até onde você pode concluir, né? No caso aqui eu não posso concluir isso para um outro tipo de clima, eu fiz um clima só. E daí pode ser uma sugestão interessante, né? Baseada em alguma análise dessa planta aqui, que ela pode não crescer em outras condições, enfim, tá? Então assim, é um aspecto aqui que eu coloco no sentido de que ele é delicado, né? E nem sempre você precisa, acho que é uma questão assim, todo mundo às vezes acha que tem que recomendar, tem que sugerir alguma coisa, nem sempre, tá? Então, cabe aí julgar se é necessário ou não, sem medo de que você, eu tenho que fazer recomendação, fazer uma sugestão, né? Não, nem sempre, né? O importante é apresentar as limitações do seu estudo, né? Deixar clara a validação, criar essa estrutura de conclui, já traz né? Pensando que é um filme, né? É um filme do Titanic, você já sabe que vai afundar, né? Mas tem uma história bacana para contar. Então isso é a argumentação. Tá bom? Espero que tenham gostado. Curte, compartilha, divulga para os colegas. Se tiver dúvida, comenta, entre em contato comigo, tá? Espero que tenha ajudado. E agora é o momento para vocês já colocarem os resultados, discutirem, né? Colocarem as conclusões aí após a análise desses dados, para depois então a gente partir para a metodologia e introdução e fechamento com resumo e um título bacana aí pro artigo de vocês que vocês estão elaborando. Espero que tenham gostado e até mais, até a próxima.